Você já parou para pensar que o deserto é um caminho que pode nos conduzir para mais perto de Deus? Já parou para pensar que ele pode ser uma preparação para algo novo que Deus quer fazer em nossa vida, para mudanças que Deus está preparando através de nós? Vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Graça e paz. Meu nome é Wagner Poubel, eu sou pastor e quero te conduzir aqui no Projeto Discípulos ao nosso devocional Vitória no Deserto. Hoje nós estamos na mensagem de número 14, estudando essa série sobre Vitória no Deserto. E hoje vamos aprender um pouco sobre essa mudança que Deus faz de nós. Será que realmente o deserto seria usado para isso? Será que Deus usa? Essa é uma das formas que Ele usa? Bom, a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 43, verso 17 e 18, bem assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sim, Deus está preparando algo novo e muitas vezes Ele vai usar o deserto para fazer isso através da nossa vida. Deus tem tanto poder e é o soberano que nessa palavra de Isaías ele diz ao povo de Israel que mesmo no deserto ele ia preparar um caminho, ia preparar até mesmo riachos no ermo. E ele está mostrando que ele está fazendo coisas novas e que nós precisamos acompanhar. Aliás, esse é um dos grandes motivos pelo qual muitos dos desertos são difíceis para nós. O ser humano é um ser de hábitos, nós temos muita dificuldade com mudança. Certa vez no estudo da Harvard School, demonstrou-se o seguinte: quando você tem um grupo de 100 pessoas e propõe uma mudança nos hábitos, uma mudança de forma, de cara, pelo menos 77% das pessoas terão grande dificuldade com aquela mudança. E um outro grupo vai ficar no meio, e apenas um pequeno grupo acompanha a mudança com mais facilidade. Então é normal para nós termos uma palavrinha chamada paradigmas, modelos que nos acompanham o tempo todo. Esses paradigmas, se nós transferirmos para a questão mais religiosa da nossa vida, se transformam no que nós chamamos de tradições. Então, em termos religiosos, a gente tende a criar tradições. A tradição em si não é um problema. Aliás, muitas delas não têm problema nenhum, até nos ajudam a compreender melhor as coisas de Deus. O problema da tradição está, da tradução do paradigma, está quando o modelo se torna superior à Bíblia, de forma que muitas vezes nós não acompanhamos aquilo que Deus está fazendo conosco, porque queremos nos agarrar àquela tradição ou àquele modelo que nós conhecemos, confiamos e estamos acostumados. Então muitas vezes Deus nos manda a um deserto porque quer transformar algo na nossa vida, não apenas a parte religiosa, mas quer transformar algo, talvez um hábito, uma forma, um pensamento, algum jeito que nós estamos fazendo as coisas que não está dentro daquilo que Ele quer de nós. Nós temos que lembrar uma coisa, eu quero deixar bem claro antes da gente prosseguir. As verdades da Escritura, os valores bíblicos, o que a Bíblia nos diz é eterno. Eu não estou falando de mudar a mensagem da Bíblia, como infelizmente muitas vezes tem acontecido. Estou falando de mudar muitas vezes o nosso hábito. Deus transforma nosso caráter e nossos hábitos. A verdade permanece a mesma, mas a nossa forma de vida pode mudar desde que respeite a verdade da Escritura. E é isso que nós precisamos aprender. Deus faz algo novo sempre, Deus nos renova, Ele mostra o nosso caminho. Nós cansamos de falar que Deus é Deus de coisas novas, mas nos agarramos às coisas ao qual nos trazem uma certa segurança. Nossa segurança precisa estar em Deus. Então muitas vezes Deus nos manda a desertos para poder tirar da zona de conforto, tirar daquela zona segura e aprendermos a confiar somente nele. O apóstolo Paulo, por exemplo, passou por alguns desertos na vida. E em um deles, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele escreve na primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo escreve assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me ou alegro-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que sou forte. O que Paulo está nos dizendo? Que os desertos da vida não nos enfraquecem. Os desertos da vida, aquilo que é Deus que nos leva para nos fortalecer, para sermos aprovados, para sermos melhores. E Deus vem fazendo essa mudança em nossa vida, e nós aqui muitas vezes não enxergamos. Queremos ficar presos àquilo que nos traz segurança, mas a única segurança que temos, e a única segurança que precisamos ter, é o próprio Deus. Paulo então compreendeu que o deserto que fazia ele parecer fraco, na verdade, estava tornando ele cada vez mais forte. Porque quando ele passava por desertos, ele buscava mais a Deus. Quando ele passava por dificuldades, por dores, como espinho na carne, que é o que ele fala neste texto, ele buscava mais a Deus, ele queria saber mais de Deus. E quanto mais ele buscava a Deus, mais ele se achegava ao Senhor. Deus nos transforma e nos renova de glória em glória a cada dia. E o deserto é um grande instrumento para isso. Paulo aprendeu tanto que, escrevendo a Filipenses, ele nos diz um texto que parte dele é muito conhecido. Paulo diz assim: eu sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja quando eu estou bem alimentado, seja quando eu estou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os desertos da vida o fortaleceram, o ensinaram a permanecer firme na fé, a permanecer firme com Deus, a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Pense comigo, o que preparou realmente Paulo para ser o grande apóstolo que ele foi? O que preparou os discípulos para serem grandes discípulos? O próprio Jesus passou pelo deserto para se preparar para o grande ministério dele. Nós temos José, que passou por um deserto para se tornar o grande governador do Egito. Moisés passou pelo deserto para poder encontrar Deus e se tornar o grande libertador de seu povo. Noé passou pelo seu deserto para construir a arca e salvar vidas e salvar os animais. Nós temos Davi, que antes de se tornar o grande rei, o maior rei da história de Israel, passou por vários desertos de sua vida. O deserto é para você se fortalecer, mas o deserto também é um renovo de Deus. O deserto é um local de mudança de vida. O deserto é um local de abandonar sua zona de conforto, suas seguranças, e deixar sua segurança, sua confiança e sua fé apenas no Deus Todo-Poderoso. É no deserto que você vai aprender. Lembra que um dos dias eu falei com vocês sobre o exemplo da lagosta? Para ela crescer, ela tinha que deixar aquela casca que já estava ficando pequena, se arriscar para encontrar uma outra concha onde ela pudesse continuar o seu crescimento. O deserto é esse período de risco. É esse período que você precisa passar para que você possa encontrar formas de crescer. O que une esses personagens bíblicos da história da igreja, que cresceram, que fizeram grandes coisas, que realizaram obras de Deus em suas vidas e que encontraram mais a Deus? O que os une é que todos passaram pelo deserto. Todos foram aprovados, mas também foram mudados, foram transformados a cada dia. Sim, a cada deserto, Deus transformou algo na vida dos seus servos. A cada deserto, Deus fez com que seus servos se aproximassem mais dele. A cada deserto, os servos de Deus foram fortalecidos. A cada deserto, eles foram transformados. Então, entenda, o deserto que você passa na sua vida são uma das formas que Deus usa para moldar você ao jeito dele, para preparar você, para tornar você mais perto de Jesus, para fazer com que você esteja mais perto dele, se una mais a ele, para te ajudar a crescer, a se fortalecer para os grandes desafios e as grandes coisas que ele quer fazer através da sua vida. Não importa se essa grande coisa é criar bem o seu filho nos caminhos de Deus, se essa grande coisa é uma grande empresa, se é um desafio político, se é pregar o evangelho, se é uma alma entregar a vida a Cristo. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para a sua vida, mas sei que a cada deserto ele te prepara para glorificar o nome dele, para que você se aproxime mais dele, e um dia nós teremos a glória eterna de estar com ele no céu. Eu termino essa meditação hoje falando dessa mudança, lembrando que ela sempre tem períodos
para que a gente possa crescer. E o apóstolo Pedro termina deixando o que o apóstolo Pedro escreveu a nós. Pedro diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé de vocês. É muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Saiba, os desertos da vida são controlados por Deus. Você só precisa deixar sua zona de conforto e confiar plenamente nele. Ele te guiará no deserto. Ele transformará você e moldará você ao jeito dele, para que você cresça a cada dia mais, se fortaleça a cada dia mais, esteja preparado para os grandes desafios da vida e para que um dia esteja com ele no céu. Que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Em paz.